E aí galera, beleza? Forte abraço, isso aqui é Flamengo, irmão. Muito obrigado por retornar ao meu canal. Você que está chegando pela primeira vez, aproveite, se inscreva e assinale o sininho de notificação. Assim, toda vez que você tiver alguma novidade, seja aqui em Tudo Sobre o Flamengo, seja no Comentário Sem Freio, seja num pós-jogo, num Falando de Futebol, que é a live pré-jogo aqui no meu canal, ou até mesmo nos gols que eu deixo aqui, também nas crônicas que eu faço em homenagem ao Flamengo. E ainda, até dicas de cartola nas vésperas das rodadas do Brasileirão, você será avisado pelo YouTube. Quer me seguir nas redes sociais? Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Twitter, a mesma coisa do Instagram. Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's, e este é mais um quadro com tudo sobre o Flamengo, já na vigília deste grande jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e São Paulo. É um jogo importante, já que o Flamengo quer manter a liderança da competição, o Palmeiras vem vencendo também os seus jogos, e é importante manter essa distância de 3 pontos. Por quê? Eu até costumo dizer que não se mede, o líder não mede a distância por pontos. Quem mede a distância por pontos é quem está abaixo. Quem está acima mede por rodada. O Flamengo está a 2 rodadas de distância do Palmeiras. E eu explico por quê. Mas são apenas 3 pontos? Sim. Mas o primeiro critério de desempate do Campeonato Brasileiro, pelo Regulamento Geral de Competições, é o número de vitórias. E o Flamengo tem 2 vitórias a mais que o Palmeiras, além dos 3 pontos. Mesmo que o Flamengo perca seus jogos nesta sequência e o Palmeiras consiga alcançar o Flamengo em pontos, ainda assim ficará faltando uma vitória. E, portanto, o Palmeiras vai ficar, mesmo empatado em pontos, na 2ª colocação. Sem contar a questão do saldo de gols, né? O saldo de gols do Flamengo é estúpido, saldo de 21. Tem time que não tem isso de gols no campeonato e o Flamengo tem de saldo. Então, se não 21 não, acho que o Flamengo já está com 27 de saldo, quem tem 21 é o Palmeiras. De qualquer forma, a distância é muito grande do Flamengo para o Palmeiras, seja em número de vitórias, seja em saldo de gols. Então, o Flamengo está, pelo menos, aí a 2 rodadas da manutenção da primeira colocação. E é importantíssimo que o Flamengo mantenha essa distância. Por isso que eu defendo aqui não poupar jogadores. É bem verdade, eu constatei isso, até falei isso no pós-jogo da partida com o Internacional. Achei que o Flamengo cansou no segundo tempo. Tanto que o Flamengo, com superioridade numérica dentro de campo, 2 jogadores a mais, com uma posse de bola e com um time também já combalido, o adversário já combalido, que era o Internacional, o Flamengo teve dificuldade para deslanchar no placar. Poderia ter feito 4, 5 gols, não fez, tentou, mas percebe-se claramente que os jogadores estavam já desgastados ao final da partida, principalmente no último terço do segundo tempo. Então é um motivo de preocupação, até o próprio preparador físico do Flamengo veio a público falar a respeito desta situação, porque o Flamengo tem uma maratona pesada, são jogos difíceis, são jogos decisivos, principalmente os 2 da semifinal da Libertadores da América, a começar com um jogo de ida na próxima quarta-feira em Porto Alegre, Flamengo e Grêmio, na Arena do Grêmio. Então é fundamental que o Flamengo mantenha bem fisicamente os seus jogadores, alguns inclusive, apesar da habilidade, da técnica, tem na parte física o seu ponto principal. É o caso do Gabigol, por exemplo, é o caso do Bruno Henrique, que é um jogador de arranque, então precisa estar bem fisicamente para poder dar vazão à velocidade que ele tem. Então é um cuidado muito grande que a comissão técnica vem fazendo, mas eu acho o seguinte: a menos que realmente seja constatado que o jogador está na iminência de sofrer uma lesão muscular, o que seria muito ruim nessa reta final de temporada, porque não há, às vezes, tempo hábil para que o jogador possa se recuperar, se recondicionar fisicamente e ficar novamente à disposição da comissão técnica, o Flamengo tem que utilizar seus principais jogadores. Não adianta. Mas o São Paulo vai vir sem técnico, Fernando Diniz acabou de assumir. Primeiro, Fernando Diniz conhece o Flamengo e causou muitas dificuldades para o rubro-negro com um time limitado do Fluminense no campeonato estadual. A gente vai lembrar, né? A derrota que o Flamengo sofreu, né? E a única derrota, inclusive, que o Flamengo sofreu foi justamente para o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara. Então o Flamengo precisa abrir o olho, o Flamengo que não teve sossego em todos os jogos em que enfrentou o Fluminense do Fernando Diniz, até no jogo do Campeonato Brasileiro.
e terminou empatado em 0-0. O Fluminense não deixou o Flamengo jogar. Então, olho muito aberto com o Fernando Diniz. É claro, ele não vai fazer mágica no São Paulo, não vai chegar, não vai fazer o São Paulo jogar por música, vai precisar de tempo, mas pelo simples fato dele conhecer o Flamengo, por ter enfrentado o rubro-negro em 4 oportunidades já nesta temporada, tem que abrir o olho com ele, não pode facilitar, não pode poupar jogador, tem que ir com o Flamengo tem de melhor. Algumas situações, né, apesar de achar que o Flamengo perde muito, poupando o Rafinha, principalmente por conta do Rodinei, eu particularmente acho que o Flamengo tem que dar mais oportunidades ao João Lucas, mas, por exemplo, o Rafinha, acho que deveria ser poupado. Lógico que é um jogo importante com o São Paulo, mas o jogo de quarta é o jogo do ano para o Flamengo. Né? Depois vai ter o outro jogo do ano, que é o dia 23 de outubro, que é o jogo de volta no Maracanã. Mas esse jogo é primordial, porque se o Flamengo obtém uma vitória na casa do adversário, praticamente já coloca um pé na final da Libertadores. Porque eu acho muito difícil o Grêmio ganhar no Maracanã. Eu acho praticamente impossível o Grêmio do Renato Gaúcho ganhar dentro do Maracanã. E todo mundo vai lembrar, não, olha que o Grêmio perdeu em casa e eliminou o Palmeiras no Pacaembu em São Paulo. Irmão, Palmeiras, cara, o time que estava ganhando de ninguém. O time estava às duras penas. Agora que voltou a ganhar, com a saída do Filipão e a chegada do Mano Menezes. Entendeu? Que deu aquela fechada lá na cozinha. Mas a verdade é que o Palmeiras estava muito mal das pernas, muito diferente do momento do Flamengo. O Flamengo está sobrando na turma. E eu acredito que dentro do Maracanã o Flamengo é imbatível. Aliás, os números falam isso por mim, eu não preciso nem falar. No Campeonato Brasileiro são 10 jogos, 10 vitórias, 100% de aproveitamento. Flamengo que na Libertadores tem apenas uma derrota na fase de grupos para o Peñarol. O resto também, só vitória. O Flamengo passou por cima dos seus adversários. Então, eu acredito que o Flamengo, dentro do Maracanã, é sim forte. Olha só o retrospecto. Apenas 2 derrotas na temporada inteira, jogando no Maracanã. Então, o Flamengo tem que sim ser respeitado, tem que ser temido, jogando dentro do Maracanã, e tem que manter os 100% de aproveitamento. Tem que manter a sequência de vitórias. Já tem 8 vitórias seguidas, que é igualando a melhor marca na história dos pontos corridos. Agora vai para a 9ª vitória seguida, e aí o Flamengo definitivamente coloca o seu nome na história dos pontos corridos, né? Flamengo que obtém 9 vitórias consecutivas, amplia o seu próprio recorde pessoal, estabelece um novo recorde nos pontos corridos desde a competição começou a ser disputada nesses moldes a partir de 2003. Então o Flamengo tem que vencer no Maracanã, tem que manter 100% de aproveitamento, tem que ganhar do São Paulo, entendeu? E será uma situação interessante, né? Porque pela primeira vez o Rodrigo Caio foi poupado no jogo de ida no Morumbi, porque o Flamengo tinha aí uma partida muito importante pela Copa Libertadores da América. Então o Flamengo poupou, né? Na época do técnico Abel Braga, ele poupou seus principais jogadores e atuou com uma equipe alternativa para enfrentar o São Paulo e quase teve uma vitória dentro do Morumba, né? Todo mundo lembra aqui, São Paulo arrumou ali uma situaçãozinha marota aos 37 do segundo tempo, conseguiu fazer o gol do empate, mas a verdade é que o Flamengo fez o gol no primeiro tempo e esteve até perto de ampliar o placar. O Flamengo foi melhor, foi superior ao adversário, jogando com seu time B, né? Jogando com os atletas considerados suplentes. Então, o Flamengo tem que se fazer prevalecer jogando dentro do Maracanã. Vamos falar, inclusive, a respeito do Maracanã, né? Números que são muito bons para o Flamengo e que foram divulgados, né? A renda foi maravilhosa da última partida com o Internacional, 2.800.000 reais, dos quais o Flamengo ficou com metade desse valor, né? São as despesas e tal, o Flamengo tem que repassar um percentual, inclusive, da renda bruta, aquela história, né? Que é ex-combatente e tal, não sei o quê. Beleza, Flamengo ficou com 1.400.000 reais de renda líquida. Isso somado ao que o Flamengo já arrecadou em 2019, dá um montante de 56 milhões brutos, dos quais o Flamengo também ficou com uma média de 50%, né? 28 milhões. Já é a melhor marca do Flamengo nos últimos anos, sendo que o ano nem terminou ainda, a gente está terminando setembro, ainda tem outubro, novembro, entendeu? Para que o Flamengo ainda faça um lastro nesta circunstância nos jogos que tem ainda no Maracanã para obter uma renda ainda melhor. Flamengo que aumentou a sua receita com a renda, aumentou a sua receita com sócio-torcedor, aumentou com relação ao ano passado a receita também com patrocínio,
né? E só não aumentou com venda de jogadores, né? Porque estourou no ano passado com a venda do Lucas Paquetá, e por conta disso, esse ano, né, negociou os jogadores e até negociou bem, tá? Pô, Léo Duarte, 10 milhões de euros. O Jean Lucas, 8 milhões de euros. Gente, até o Henrique Dourado, né? O Flamengo conseguiu negociar o jogador com o futebol da China. O Flamengo negociou bem os atletas no ano de 2019. Não chega, logicamente, no montante do Lucas Paquetá, né? Que veio uma carroça de dinheiro do Milan e levou o atleta por 35 milhões de euros, dos quais 25 milhões de euros ficaram com o rubro-negro. De qualquer forma, Flamengo vem sim aumentando a sua arrecadação e já começa a fazer a nova negociação com a TV. Com relação ao novo contrato, né? O contrato atual entrou em vigor este ano e a TV já começa a conversar, a Globo já começa a conversar com o Flamengo já para o próximo contrato. Esse contrato termina em 2024 e a Globo já quer renovar, obviamente, porque o Flamengo é o trem pagador, né? Normalmente é o trem pagador. Imagina fazendo a campanha que vem fazendo, atraindo o público que vem atraindo, vendendo o pay-per-view que vem vendendo e dando a audiência que está dando para a Globo. O Flamengo dá mais audiência até em São Paulo. O Flamengo tem mais audiência dentro de São Paulo que o Palmeiras, por exemplo. Então tem que respeitar. E eu mencionei o Lucas Paquetá, e por falar em Lucas Paquetá, que é prata da casa, o Flamengo já renovou o contrato com a sua mais nova joia do Ninho do Urubu, mais novo garoto de ouro do Ninho. O Flamengo que chegou a um acordo com a empresa que administra a carreira do Lázaro, atacante de 17 anos, ele que é um fenômeno da base rubro-negra. No último Brasileiro Sub-17, conquistado pelo Flamengo, foi a primeira competição nacional conquistada pelo rubro-negro em sua base. Mas muita gente vai falar assim, ah não, mas e a Copa São Paulo? A Copa São Paulo não é administrada e organizada pela CBF. É organizada pela Federação Paulista de Futebol, e com justiça ao Flamengo, eu acho que ainda é a maior competição da base no futebol brasileiro, e o Flamengo tem as edições de 1990, 2011, 2016 e 2018. Beleza, tranquilo. Agora, as competições organizadas pela CBF, que também não tem muito tempo, que a CBF começou a organizar essas competições nacionais, que já deveriam ser organizadas há bastante tempo, até para poder fomentar o trabalho da base, valorizar o trabalho que vem sendo bem feito pelos clubes, né? Não somente pelo Flamengo, mas outros clubes também vêm fazendo um belíssimo trabalho. Mas, nesse retrospecto recente, o Flamengo foi lá, ganhou esse ano o Brasileiro Sub-17. Lázaro foi o artilheiro da competição e eleito também o craque deste Brasileirão conquistado pelo Flamengo em cima do Corinthians, que também vem fazendo um trabalho formidável na base nos últimos anos. Tanto que Lázaro, em 2019, no Sub-17, marcou 22 gols em 20 jogos. Uma média superior a um gol por jogo. Parece que ele é o Gabigol da base. E olha que ele não é centroavante, tá? Ele tem até características muito parecidas com a do Gabriel Barbosa. Sai também, joga pelos flancos do campo, não é aquele centroavantão fixo, mas é um jogador de muita habilidade. Curiosamente, não foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, que vai disputar o Mundial da categoria. Menos mal, é bom que ele pode se dedicar ao Flamengo. Já foi inclusive alçado ao Sub-20, realizou 4 partidas, já em 2019 pelo Sub-20, ainda está em processo de entrosamento, de adaptação com seus novos companheiros, mas já deixou um golzinho, né? Já deixou um gol. E o contrato, portanto, ficará em vigor a partir do momento que ele completar 18 anos, vai até 2025, né, um contrato de 5 anos, e a multa rescisória é de 365 milhões de reais. Isso mesmo, 365 milhões de reais para quem quiser levar sem negociar com o Flamengo. Para se ter uma ideia, a multa é superior às de Vinícius Júnior, a de Lucas Paquetá e até do atual jogador, né, que, vamos dizer assim, que já deslanchou, já está nos profissionais, que é o Renier. Então o Lázaro vem crescendo bastante dentro do Flamengo, também é um jogador muito promissor, ele é visto com muito carinho e tratado com muito cuidado, com muito zelo
pela base, pela diretoria do futebol, pela direção do futebol que administra a base rubro-negra. Beleza, galera? Essas são as informações do Flamengo aqui no Tudo Sobre Flamengo, beleza? Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Você que ainda não deixou seu like, deixa o seu like, seu joinha é muito importante pra gente. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Não vai embora não, até porque há muito conteúdo aqui, há outros quadros tudo sobre o Flamengo, há também o Comentário Sem Freio que você pode visitar, há o pós-jogo, os gols que eu narro pela Rede Fla. Amanhã, por exemplo, tem, neste sábado, mais narração pela Rede Fla. Eu estarei lá tranquilo para narrar Flamengo e São Paulo, jogo que vai acontecer no Maracanã pela 22ª rodada da competição nacional. Tem crônicas do Flamengo e até dicas do Cartola. Então, não vai embora não. Passeie aqui pelo canal e usufrua deste conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me encontrar nos outros vídeos. Forte abraço!